Porque o paciente HIV positivo, ele teria mais reação alérgica aos medicamentos. Então, eu até comentei isso no início, né, quando o paciente falou da questão do Bactren, de HIV positivo. Hoje é uma live dedicada aos pacientes com HIV, porque nós recebemos muitas perguntas de pacientes com HIV através de um grupo de WhatsApp. Mas o paciente que ele tem mais alergia por ser HIV positivo, algumas explicações, né? Eu vou dar algumas explicações. Primeiro, que quando o HIV entra em contato com o nosso organismo, o nosso sistema imunitário, chamado sistema imunitário inato, que é aquela primeira linha de defesa que nós temos no corpo, ele acaba produzindo muito uma substância chamada interferon. Esse interferon gama também, interferon 1 alfa e beta, e posteriormente o interferon gama, pelo sistema imunitário adquirido. Esse interferon 1 alfa e beta, ele acaba inibindo a ação de dois depurantes que nós temos no fígado, os chamados acetocromo P450, que oxida o nosso fígado através da glutationa peroxidase, e também da acetilação que nós temos no fígado, ou seja, fazendo com que o medicamento não seja adequadamente metabolizado. Tá? E não sendo adequadamente metabolizado, ele fica circulando no organismo e ele pode então induzir uma reação chamada reação de complexo imune, que leva então à ativação do sistema imunitário, principalmente com a ativação do linfócito T CD8, que é o linfócito T citotóxico. Uma outra situação também é justamente a polifarmacia, né? O paciente com HIV positivo, ele acaba consumindo muitos tipos de medicamentos, medicamentos do chamado coquetel, e a gente sabe que quanto maior o número de medicamentos e a diversidade de medicamentos, mais o seu fígado fica sobrecarregado e mais difícil fica então dele eliminar essa medicação, né? Então seus metabólitos ficam circulantes e esses metabólitos então podem fazer uma ligação covalente com proteínas carreadoras e consequentemente levar então a induzir uma reação colateral no organismo, de reação de hipersensibilidade mediada pelo linfócito TCD8. Existe outra situação também que a gente sabe que o paciente que tem HIV positivo, ele acaba tendo uma diminuição da sua quantidade do linfócito TCD4. O linfócito TCD4, ele é o chamado linfócito T-helper, mas ele também tem uma ação reguladora, imunorreguladora, imunoestabilizadora. Ele estabiliza as nossas respostas inflamatórias através do linfócito TCD3, CD4, CD25, FOXP3, que é o linfócito T regulador. Então, quando a gente tem uma diminuição também desse linfócito TCD4 e, consequentemente, do linfócito T regulador, a gente então acaba tendo uma reação de hipersensibilidade muito mais forte, muito mais rápida, muito mais intensa do que se a gente tivesse o linfócito TCD4 também em atividade. E outra situação também muito importante é a reativação de vírus latentes. Como a gente tem uma diminuição da imunidade, uma diminuição da resposta imunológica a vírus latente como o vírus do Epstein-Barr, da mononucleose, vírus do citomegalovírus, vírus do herpes simples, como o do herpes zoster, que é o vírus da catapora, eles podem se reativar e essa reativação do vírus latente induz também uma resposta imunológica mais intensa, com o aumento do interferon, com o aumento do linfócito TCD8, o aumento do interferon diminui mais ainda a capacidade depurativa que o fígado tem, então isso acaba também induzindo uma reação colateral muito importante, tá bom? Então é basicamente isso, por isso que um paciente com HIV positivo, ele acaba tendo muito mais reações colaterais a medicamentos que um paciente que não é HIV positivo, né? Daí a necessidade sempre de uma boa saúde e aquele paciente que infelizmente fez o diagnóstico, ele precisa ter uma boa saúde, precisa manter seu fígado saudável, ele precisa justamente ter hábitos de vida com bastante qualidade de vida, para que não sobrecarregue os outros sistemas e, consequentemente, ele dê conta da metabolização desse coquetel e esse coquetel não faça mal para ele, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.